Naquela manhã, abafada de dezembro, o grande auditório da universidade estava lotado de famílias que mal conseguiam conter a emoção. O som das palmas ecoava como ondas dentro do salão, vibrando entre as colunas altas e os painéis de luzes que brilhavam em tons dourados. No meio de toda aquela euforia, sentada numa das fileiras do meio, estava Carolina, ou simplesmente Carmen, como todos a chamavam. Ela tentava disfarçar o tremor nas mãos enquanto apertava o lenço que levava consigo. Os olhos estavam marejados, mas ela insistia em piscar, firme, se negando a deixar que as lágrimas escorressem. Ajeitou o vestido simples de algodão azul marinho que ela mesma havia ajustado na máquina de costura do pequeno kitnet onde morava com o marido. Ajeitou também os cabelos presos num coque apressado, porque naquele dia não havia tempo, nem dinheiro, para salão. No palco, entre risadas, fotos e discursos demorados, Javier, seu marido, recebia enfim o diploma de médico. 5 anos. 5 anos de luta, de noites acordada, de manhãs começando antes do sol nascer. 5 anos vendendo bolo caseiro para padarias, digitando relatórios como terceirizada numa empresa que nunca lembrava seu nome, negando a si mesma qualquer desejo supérfluo para pagar mensalidades impiedosas. Carmen olhou para as próprias mãos, marcadas de açúcar queimado, teclado gasto e sacolas pesadas. Mãos que nunca viram uma manicure desde o dia em que Javier começara o curso. Mãos que ela tinha orgulho de mostrar, porque tinham sustentado um sonho. O sonho dele. Ao lado dela, porém, a mãe dele, Dona Pilar, exibia outro tipo de orgulho. Aquele que vem cheio de superioridade estava impecável num conjunto claro de alfaiataria, joias que brilhavam sob as luzes, cabelo preso num coque sofisticado que claramente tinha custado caro. Meu filho, meu Javier, agora é um grande médico, dizia ela em voz alta a quem estivesse por perto, sempre garantindo que alguém a ouvisse. Carmen fingiu não perceber o olhar de desprezo que a sogra lançava para o seu vestido simples. Era algo constante, quase automático. Carmen já nem sentia mais, ou achava que não sentia. Quando a cerimônia terminou, Javier desceu do palco, abriu um sorriso largo, mas não para Carmen. Correu para os braços da mãe. Deu certo, mãe. Consegui. Eu sempre soube, meu filho. Você nasceu para isso. Carmen se aproximou com cuidado. Parabéns, meu amor. Javier retribuiu o abraço, mas não foi com a mesma entrega. Foi breve e rígido. Como se estivesse desconfortável, Carmen engoliu em seco. Mais tarde, naquela noite, os 3 estavam sentados num restaurante luxuoso nos jardins. O tipo de lugar onde Carmen jamais colocaria os pés sozinha. As luzes baixas, o cheiro de vinho caro, os talheres pesados, tudo parecia gritar que ela não pertencia àquele ambiente. Javier parecia perfeitamente à vontade. Camisa cara, relógio novo, que Carmen sabia não ter saído de lugar nenhum conhecido do orçamento deles. E um ar de importância que não combina com alguém que mal começou a carreira. Dona Pilar tirava fotos dele sem parar, fazendo stories para mostrar aos conhecidos. Carmen observava, tentando encontrar ali algum traço do homem que havia amado. Tentou puxar assunto. Agora a gente pode respirar, né? Começar uma vida nova. Dona Pilar riu. Uma risada debochada. Vida nova para o Javier, né, querida? Ele trabalhou tanto. Ele merece o melhor. A vida dele vai mudar completamente agora. Carmen ficou em silêncio. Esperou que Javier a defendesse. Esperou que dissesse, foram os dois, ou Carmen fez tanto quanto eu. Mas ele não disse nada. Continuou olhando o cardápio como se nada tivesse sido dito. Depois que pediram o jantar, Javier pigarreou. Carmen notou algo estranho nos olhos dele. Uma frieza calculada, distante, quase indiferente. Carmen, preciso te dizer uma coisa. Ela tentou sorrir. Claro, amor, o que foi? Javier abriu a pasta nova que carregava, tirou um envelope pardo espesso, colocou-o sobre a mesa, bem diante dela. Carmen franziu o senho. O que é isso? Sua proposta de emprego? Abre, disse ele sem emoção. O coração dela deu um salto desconfortável. As mãos tremiam enquanto ela abria o envelope. Leu as primeiras linhas, e o mundo parou. Pedido de divórcio. O restaurante sumiu. As vozes ao redor viraram murmúrios distantes. O ar ficou pesado. O chão pareceu se afastar dos pés dela. Javier,
Isso é uma brincadeira? Sussurrou, incapaz de raciocinar. Ele cruzou os braços. Carmen, eu estou falando sério, não podemos mais ficar juntos. Mas por quê? Eu passei 5 anos. Exatamente, ele a interrompeu. 5 anos já foram suficientes? Agora sou médico. Tenho um futuro brilhante. Preciso de alguém do meu nível, alguém que combine com o meu novo status. Carmen piscou. 1, 2 vezes, sem entender. Javier percorreu o olhar pelo vestido simples dela, os cabelos presos, o rosto sem maquiagem. Eu me envergonho, Carmen. Me envergonho de ter uma esposa tão comum. As palavras cortaram mais profundo do que qualquer lâmina. Dona Pilar se inclinou para a frente, triunfante. Você ouviu, querida? Meu filho agora tem outros padrões. Você deveria ter percebido seu lugar antes. Considere tudo o que gastou com ele como caridade. Caridade. Essa palavra caiu sobre Carmen como gasolina sobre brasas. As lágrimas finalmente começaram a rolar. Não apenas de dor, mas de humilhação, choque, incredulidade. Mas algo dentro dela mudou. De repente, o choro parou. A expressão dela se transformou. Não era mais a cara de uma mulher ferida. Era a de alguém que, ao quebrar, descobriu dentro de si um metal frio. Levantou o rosto devagar, e os olhos dela agora tinham uma firmeza assustadora. Basta. Javier e Dona Pilar se entreolharam, confusos. A senhora me disse para saber meu lugar, disse Carmen à sogra, com uma calma perigosa. Pois bem, agora eu sei e não é abaixo de vocês. Virou-se para Javier. E você diz que o título é seu? Que se formou sozinho? Ela se levantou. As mãos não tremiam mais. Aquele diploma também é meu. Cada real que te levou a esse palco saiu do meu corpo, do meu sono, da minha saúde. As pessoas ao redor começavam a olhar, mas Carmen não ligou. Você diz que não estou ao seu nível? Ela riu, uma risada amarga, afiada. Você tem razão, eu nunca estaria ao nível de um covarde. O olhar de Javier vacilou. Carmen continuou, cada vez mais firme. E vocês dois vão se arrepender. Ela pegou o envelope do divórcio, dobrou com cuidado e guardou na bolsa. Isso aqui vai ser uma prova excelente no tribunal. E saiu do restaurante com passos firmes, deixando mãe e filho congelados no próprio veneno. Do lado de fora, a noite quente de São Paulo pareceu acolher sua raiva. Não havia mais lágrimas. Apenas a promessa silenciosa de que aquela humilhação seria o ponto de partida, para algo muito maior. Ela caminhou em direção à avenida, ergueu o braço e parou um táxi. Por favor, moço Rua Augusta, número... Respirou fundo. Por favor, siga para a Rua Augusta. Lá eu te mostro onde é a casa da minha amiga. E enquanto o carro se afastava do restaurante que deveria marcar o começo de uma nova vida, Carmen manteve os olhos fixos na janela. A festa tinha acabado, mas a história dela estava só começando. O táxi seguiu descendo pela Avenida Paulista iluminada, cortando a noite quente e barulhenta de São Paulo. Carmen se mantinha imóvel, olhando através da janela como quem observa a própria vida se afastando pela calçada. O motorista a espiou pelo retrovisor 2 ou 3 vezes, mas não ousou fazer perguntas. A expressão dela, rígida, dura, quase ausente, dizia tudo. Quando o carro parou na frente do pequeno prédio antigo onde morava Luciana, sua única amiga verdadeira na cidade, Carmen respirou fundo. A fachada estava meio descascada, com grades simples, e o corredor interno sempre cheirava a tinta barata misturada com café. Era um contraste brutal com o restaurante cheio de mármore, onde ela tinha sido destruída poucas horas antes. Carmen subiu os degraus devagar, bateu na porta com os nós dos dedos, sem força, como se não quisesse incomodar, ou talvez como se não quisesse ser vista. A porta se abriu meio centímetro. Carmen? Luciana franziu o senho, ainda sonolenta, de pijama e coque bagunçado. Quando abriu a porta por completo e viu o estado da amiga, a maquiagem borrada, o rosto pálido, o olhar vazio, o sono desapareceu como um sopro. Meu Deus! Entra! O que aconteceu? A cerimônia foi hoje. Eu achei que você estivesse comemorando. Carmen entrou, a porta fechou, e com o clique seco da fechadura, tudo dentro dela finalmente colapsou. As pernas simplesmente cederam. Ela escorregou até a parede, os joelhos dobrados no chão, o corpo tremendo. Luciana! Sua voz saiu rouca.
Ele me pediu o divórcio. O grito de choque de Luciana ecoou pelo pequeno apartamento. E o quê? E então, Carmen contou. Contou sobre o envelope, sobre as palavras cruéis, sobre o olhar de desprezo. Contou sobre Dona Pilar, sobre o riso debochado, sobre o dia que deveria ser de comemoração e se tornou um velório emocional. Luciana caminhava de um lado para o outro, indignada, furiosa, bufando palavrões que faziam até os quadros da parede tremerem. Eu te disse, Carmen. Eu te disse que aquele homem não te merecia, que aquela mulher não prestava. Ele te usou, ele te drenou até o último centavo. Carmen respirou fundo e, pela primeira vez depois do choque, sua voz saiu firme. Eu sei. Luciana parou. Como assim você sabe? Carmen ergueu o rosto. As lágrimas ainda marcavam sua pele, mas os olhos estavam diferentes. Tinham uma determinação inédita. Eu percebi há meses. E assim, num silêncio pesado, Carmen contou sobre os perfumes estranhos na roupa dele, os horários que não batiam, as compras suspeitas, o celular virado para baixo na mesa. Contou que tinha juntado comprovantes, movimentações bancárias, recibos, tudo o que podia servir como prova. Luciana ficou boquiaberta. Carmen, então você se preparou? Eu não queria acreditar, mas eu não ia ser feita de idiota não depois de tudo. A amiga a abraçou forte. E ali, no chão frio daquele apartamento pequeno, Carmen chorou novamente. Mas agora era outro tipo de choro, não de desespero, mas de libertação. 2 semanas depois, numa sala de mediação do Fórum Central de São Paulo, o ambiente era tão frio que parecia inverno, mesmo sendo dezembro. A mesa de madeira separava 2 realidades distintas. De um lado, Carmen sentada ereta, com um vestido simples mas impecável, ao lado do advogado Almeida, um homem experiente de aparência serena. Do outro, Javier e Dona Pilar, tensos, desconfortáveis, trocando olhares inseguros. Era a primeira vez que Javier via Carmen desde o restaurante. E não pôde evitar o choque. Ela parecia diferente, menos frágil, menos submissa, menos dele. Quando o mediador finalmente deu início ao processo, Javier tentou falar, mas o advogado de Carmen o interrompeu com a elegância de quem já estava cansado daquele tipo de homem. A senhora Carmen não aceitará o pedido de divórcio apresentado. Javier piscou confuso. Não aceitar, mas porque é ela quem está apresentando um? Completou o advogado. O choque atingiu Javier com força. Dona Pilar empalideceu. O advogado continuou. Divórcio por traição, abuso emocional e fraude material. Dona Pilar explodiu. Mentira, calúnia, golpe! Isso é uma armação! Silêncio, por favor, o mediador advertiu. O advogado de Carmen abriu um dossiê espesso. Era tão grosso que parecia um livro. Aqui estão todas as transferências bancárias realizadas pela minha cliente ao longo de 5 anos para financiar os estudos do Sr. Javier. Aqui também constam comprovantes de aluguel pagos por ela, notas fiscais de livros, material de laboratório e até recibos de alimentação enviados mensalmente. Javier engoliu seco. O total investido chega a R$ 485 mil. O número caiu sobre a mesa como um tijolo. Javier ficou branco. Dona Pilar levou a mão à boca. O advogado ainda não tinha terminado. E aqui estão as provas das transferências que o Sr. Javier realizou, às escondidas, para outra conta nos últimos meses, assim como notas de produtos de luxo adquiridos durante o período em que ele alegava não ter condições financeiras. Silêncio. Um silêncio tão espesso que dava para ouvir o coração de Javier disparado. Por fim, Carmen falou. Sua voz estava calma, glacial. O dever de uma esposa, Javier? Foi isso que você disse? Que era minha obrigação? Ele não conseguiu encará-la. Pois bem, meu dever de agora é recuperar o que é meu. Mais silêncio. Então, numa reviravolta que ninguém esperava, Carmen respirou fundo e disse: Mas eu retiro a cobrança dos R$ 485 mil. Javier levantou o rosto assustado. Dona Pilar piscou, incrédula. Com algumas condições. As esperanças deles murcharam de novo. Primeiro, você aceita a minha versão do divórcio sem contestação. Por traição e abandono. Javier fechou os olhos. Aquilo feria seu orgulho mais do que qualquer dinheiro. Segundo, não há bens a dividir. Nem casa, nem móveis, nem nada. Somos estranhos um ao outro.
Terceiro, vocês dois assinam um termo se comprometendo a nunca mais me procurar, nem me ligar, nem tentar contato indiretamente. Ela parou, respirou e então completou. Quarto, tudo deve ser concluído hoje. Sem recurso, sem apelação, sem adiamento. O advogado de Javier tentou protestar, mas Dona Pilar o segurou pelo braço. Assina, ela sussurrou, apavorada pela perspectiva da dívida. Assina, Javier, pelo amor de Deus. Javier assinou, e com aquele gesto, o último laço entre eles se rompeu. No fim da tarde, Carmen saiu do fórum sozinha. O vento quente da rua 23 de Maio bateu no rosto dela, levantando fios soltos de cabelo. A sensação era estranha. Não era felicidade. Não era tristeza. Era alívio. Como se retirassem uma corrente que ela nem sabia que estava carregando há anos. Na mesma noite, no pequeno apartamento de Luciana, Carmen terminava de fechar a última mala. Todas as outras tinham sido vendidas, junto com o que restava de valor em sua vida antiga. Luciana estava aflita. Carmen, você pode recomeçar aqui em São Paulo. Você tem amigos, tem mercado, tem oportunidades. Carmen sorriu. Talvez o primeiro sorriso verdadeiro desde tudo. Lu, esse lugar me lembra ele em cada esquina, em cada lembrança. Em cada ônibus que eu pego, eu preciso respirar outro ar. Recomeçar do zero. E para onde você vai? Para bem longe. Carmen riu levemente. Para onde ele nunca me encontraria nem que tentasse. Luciana segurou suas mãos. E o que vai fazer? O que eu sempre quis. Carmen respirou fundo. Vou voltar a estudar. Vou escrever meu livro, meu próprio sonho, não o dos outros. Luciana a abraçou com a força de quem sabe que está se despedindo de algo importante. Vai, Carmen. E quando você vencer? Por que você vai? Quero estar na plateia. Horas depois, Carmen estava na rodoviária Tietê. O ônibus era simples, sem ar-condicionado eficiente, mas era libertador. Ela olhou a cidade pela janela pela última vez, e quando o ônibus finalmente arrancou, Carmen encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não havia mais Javier. Não havia mais Dona Pilar. Não havia mais passado. A partir daquele momento, só existia o que ela mesma decidiria construir, e ela não fazia ideia, ainda, do tamanho do futuro que a aguardava. O ônibus seguiu pela estrada durante horas, atravessando pequenas cidades, fazendas, trechos vazios de asfalto rachado. Carmen não chorou nenhuma vez. Era como se tivesse esgotado todas as lágrimas possíveis no dia do divórcio. O que restava agora era uma determinação silenciosa, firme, quase teimosa. A pequena cidade onde decidiu recomeçar era pacata, cercada de colinas e ruas arborizadas. Nada lembrava São Paulo, nada lembrava Javier. E era isso que ela queria, um lugar onde pudesse existir sem a sombra dele. Nos primeiros meses, trabalhou como atendente numa livraria, fez cursos online, economizou cada centavo e, sobretudo, escreveu. Escreveu como se estivesse tirando pedras do próprio peito. No silêncio da noite, batendo teclas numa mesa pequena e improvisada, ela transformou dor em páginas, transformou humilhação em capítulos, transformou sobrevivência em narrativa. E foi assim que nasceu seu livro autobiográfico. Algo que ela nunca teria coragem de fazer se a vida não tivesse a empurrado até o fundo do poço antes. O livro cresceu, se espalhou, tornou-se um fenômeno. E com ele, o surgimento de uma ideia, uma fundação para dar a outros o que ela nunca teve: apoio, dignidade e justiça emocional. Mas essa parte da história ainda não era conhecida por Javier. Enquanto Carmen reconstruía-se longe de tudo, Javier vivia o oposto: a ascensão. 1 ano depois do divórcio, ele caminhava pelos corredores de um hospital privado de São Paulo, como quem desfilava num tapete vermelho. O jaleco impecável, o estetoscópio caro pendurado no pescoço, o celular vibrando com mensagens de colegas o elogiando. Tudo compondo a imagem de um jovem médico promissor. Para os outros, Javier era um caso de sucesso. Para si mesmo, era mais do que isso. Era alguém que havia se livrado da vida medíocre que tinha antes. Ele quase nem lembrava de Carmen. Quando lembrava, surgia aquele pensamento de sempre: me separei dela no momento certo. Hoje eu estaria preso com alguém que não combina com meu nível. E como gostava de repetir essa frase. Repetia diante do espelho. Repetia para amigos. Repetia para colegas.
repetia à própria mãe, que vivia vangloriando o filho em rodas sociais e fingindo ter um padrão de vida que jamais tiveram. Carmen era como um capítulo apagado, uma ponte que ele cruzou. E queimou. Mas o destino não aceita pontes queimadas sem cobrar a dívida. No novo apartamento de luxo no centro da cidade, Javier e Dona Pilar viviam como se fossem personagens de novela. O condomínio tinha piscina, academia, vista panorâmica e síndico que se achava celebridade. O carro de Javier, um sedã importado comprado num financiamento impiedoso, chamava a atenção por onde passava. A hipoteca era alta demais. Os juros do carro eram absurdos. As contas de cartão de crédito, intermináveis. Mas a aparência importava mais do que a realidade. Nas redes sociais, Dona Pilar postava fotos exageradas. Café da manhã com meu médico favorito. Meu filho, orgulho da família. Javier não para, madrugada de plantão de novo. No fundo, ela sabia que muitas daquelas noites ele não estava em plantão nenhum. Estava em festas caríssimas, em encontros arranjados com filhas de empresários ou fazendo compras que jamais poderia pagar. E Javier seguia fingindo. Mergulhado em dívidas, mas deslumbrado demais para perceber que o castelo que construíra era feito de papel molhado, até que o corpo começou a falhar. Primeiro, foi um tremor pequeno na mão direita enquanto tomava sopa na cafeteria do hospital. Ele olhou para o próprio punho com irritação, atribuindo aquilo ao ar-condicionado gelado demais, ou ao cansaço da semana. Depois veio a visão turva, rápida, quase imperceptível. Um véu translúcido de segundos que o deixou zonzo. Ele ignorou, passou por cima. Tomou café demais, dormiu de menos. Continuou operando. Até que um dia, diante de uma equipe de residentes, enquanto explicava com arrogância um procedimento simples, sua mão tremeu com violência. O bisturi quase escorregou. Quase atingiu o paciente. O sangue de Javier gelou. Doutor, está tudo bem? Perguntou a instrumentadora, alarmada. Ele tentou culpar o tamanho do glove, tentou controlar o tremor. Mas a mão não obedecia. O assistente assumiu a cirurgia enquanto Javier saiu da sala com o coração descompassado e um medo que ele não ousou confessar a ninguém. A partir daquele dia, os sintomas pioraram, tremores mais fortes, zumbidos no ouvido, maresia repentina, perda parcial de visão. Javier, o médico brilhante e arrogante, agora tinha pavor de tocar um bisturi. Não podia admitir fraqueza, não diante dos colegas que tanto queria impressionar, não diante da mãe, que vivia dos sonhos que projetava nele. Ele começou a faltar no trabalho, alegando enxaquecas. Parou de operar, escondeu sintomas. Mas o corpo não se esconde. Desesperado, procurou o doutor. Baena, o neurologista mais respeitado do hospital, um médico calmo, meticuloso, experiente, que Javier sempre tratou com certo desdém, por achá-lo antiquado. Quando se sentou no consultório como paciente, não médico, sentiu uma humilhação inédita. Doutor, minhas mãos, minha visão, tem algo errado. Doutor. Baena o examinou em silêncio. Fez testes motores, avaliações neurológicas básicas, pediu exames urgentes. No dia seguinte, o diagnóstico estava pronto. Javier entrou no consultório tenso, trêmulo, suando frio. O neurologista apontou para a tela iluminada da ressonância. Esses pontos aqui e também na medula não são normais. Javier sentiu o estômago despencar. Então, o que eu tenho? Sussurrou. O médico respirou fundo. Uma doença autoimune rara, agressiva progressiva. Tudo ficou silencioso. Era como se alguém tivesse puxado toda a energia do cômodo. Como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos pés de Javier. Eu vou... Não conseguiu concluir. Se nada for feito, pode perder totalmente a visão. E o controle motor não poderá operar. Não poderá exercer a profissão. Javier fechou os olhos. O ego dele, aquele mesmo ego que destruiu o casamento, estava sendo esmagado pela realidade. E se existe tratamento? Existe. Qualquer coisa, doutor, eu pago. Javier, o tratamento custa mais de R$1,5 milhão de. O coração dele parou por um segundo. Quanto? R$1,5 milhão. Javier riu nervosamente, quase histérico. Doutor, eu não tenho esse dinheiro. Nem metade, nem um terço. O médico apenas o encarou com compaixão. Então você precisa encontrar quem tenha. E assim, naquele consultório, Javier descobriu um novo tipo de medo.
o medo de perder tudo aquilo que achava ser. Quando chegou em casa, cambaleando, Dona Pilar estava assistindo TV com uma taça de vinho. Javier, onde você estava? Hoje temos jantar com a esposa do diretor do hospital. Mãe, ele murmurou pálido. Eu estou doente, ela riu. Resfriado? Ai, Javier, eu te disse para tomar vitamina C. Não é resfriado, ele gritou. A mãe congelou. Eu posso ficar cego, posso ficar paralítico? Preciso de uma cirurgia no exterior e custa mais de 1,5 milhão. Dona Pilar deixou o copo cair no chão e pela primeira vez na vida não tinha resposta alguma. A partir daí tudo despencou. As amigas ricas sumiram. Os colegas fingiram que não ouviram seus pedidos de ajuda. Ninguém quis emprestar nada. Ninguém quis se envolver. Ele tentou vender o carro. Descobriu que a dívida era maior do que o valor. Tentou vender o apartamento. Descobriu que devia mais do que pagou. Tentou pedir empréstimo ao hospital. Foi negado. Javier estava falido. Arruinado, doente, em pânico absoluto, no fundo do poço. E foi só nesse fundo, quando não havia mais saída, que um pensamento o golpeou como um soco na alma. Carmen. A única pessoa que algum dia o amou sem pedir nada em troca. A única pessoa que financiou sua vida inteira. A única pessoa que ele destruiu sem remorso. A única pessoa que, talvez, pudesse salvá-lo. Ele engoliu o orgulho como quem engole veneno e procurou o nome de Luciana nos contatos. A mão tremia, a visão turvava, mas conseguiu apertar o botão de chamada. E a partir desse momento, o destino de Javier mudaria de forma definitiva, porque ao procurar por Carmen, ele descobriria que ela não era mais a mulher de quem fugiu. Ela era algo muito maior, muito mais forte e completamente fora de seu alcance. O telefone de Luciana tocou numa tarde abafada de terça-feira, enquanto ela arrumava arquivos em sua mesa no pequeno escritório de advocacia onde trabalhava. O número era desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Alô, quem fala? Do outro lado, a voz veio trêmula, fraca, quase irreconhecível, mas ela identificaria mesmo no escuro. Luciana, sou eu! Javier. O mundo pareceu parar. Luciana apertou o celular tão forte que os dedos ficaram brancos. Você tem coragem de me ligar? Ela disparou, já queimando de raiva. Depois de tudo que fez com ela? Depois da humilhação? Depois do divórcio nojento e daquela mãe insuportável? Você devia agradecer por eu ainda não ter te xingado. Por favor, ele murmurou. Eu preciso falar com a Carmen. Luciana riu. Riu alto, amarga, indignada. Você só pode estar delirando. É sério, eu estou doente. Ela ficou em silêncio por um instante. Doente? Muito é grave. Eu posso perder a visão. Preciso de uma cirurgia no exterior. Não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Eu sei que errei, por favor. Só preciso falar com ela. Luciana fechou os olhos, respirando fundo, uma parte dela. A parte mais humana. Sentiu pena. Mas a parte que viu Carmen destruída no chão da sala 1 ano atrás, essa parte queria desligar na cara dele. Carmen não mora mais aqui, Javier. Ela recomeçou a vida dela. Longe dessa cidade, longe de você. Luciana, por favor. Sua voz quebrou. Era a primeira vez, desde que o conhecera, que ela escutava Javier. Pequeno. Eu imploro. Ela apertou o maxilar. Olhou para a foto que tinha de Carmen na estante. As duas abraçadas, sorrindo, numa praia onde tinham ido comemorar a publicação do livro. Eu vou falar com ela. Uma pausa. Mas não te prometo nada. Naquela noite, Luciana fez uma videochamada com Carmen. A amiga apareceu na tela com o cabelo preso, óculos de leitura e uma xícara grande de chá nas mãos. O apartamento ao fundo era acolhedor, cheio de plantas, livros e uma calmaria que Carmen jamais conheceu em São Paulo. Lu, aconteceu alguma coisa? Sua voz estava estranha na mensagem. Luciana respirou fundo. Carmen, ele me ligou. O rosto de Carmen permaneceu imóvel. Nenhuma reação imediata. Como se tivesse treinado durante 1 ano inteiro para que aquele nome não tivesse mais poder sobre ela. O Javier. Carmen apenas ergueu o queixo, como quem permite que o assunto continue, mas sem se abalar. Luciana explicou tudo, o diagnóstico. As dívidas, a falência emocional, o desespero, o pedido urgente para falar com ela. Quando terminou, esperou pela explosão, pela raiva, pela dor, por qualquer traço da Carmen que um dia amou aquele homem. Mas o que viu foi diferente. Carmen respirou profundamente, colocou a xícara de lado e disse:
Ele merece tratamento. Mas não de mim. Luciana arregalou os olhos. Então, você não quer vê-lo? Não, respondeu Carmen sem hesitar. Mas eu quero encerrar isso. Como assim encerrar? O olhar de Carmen ficou firme, adulto, resoluto. Eu vou encontrá-lo. Uma única vez, e depois disso, nunca mais. O reencontro foi marcado numa sala discreta de um café de aeroporto. Lugar neutro, público, seguro, onde ninguém poderia causar uma cena que acabasse em fofoca ou constrangimento. Javier chegou primeiro. Quando entrou no local, parecia alguém 20 anos mais velho. Os ombros curvados, a pele amarelada. As olheiras profundas, aquelas que não vêm de noites sem dormir, vêm de noites choradas. As mãos tremiam ao segurar a xícara de café, e ele mesmo parecia não saber se era pelo nervosismo ou pela doença. Quando Carmen entrou, Javier a viu antes que ela o visse. E congelou. Ela estava linda. Não uma beleza óbvia, mas uma beleza que vinha da paz. Vestia uma calça leve, uma blusa clara, cabelo solto, sem maquiagem forte. Mas era outra mulher. Tinha postura, tinha presença. Tinha vida, vida que não tinha mais nada a ver com ele. Carmen caminhou até a mesa com passos calmos. Sentou-se. Colocou a bolsa ao lado com elegância contida. Oi, Javier. Ele tentou sorrir, mas sua boca tremia. Carmen, obrigado por vir. Ela apenas acenou com a cabeça. Silêncio. Até que Javier desabou. Eu não sei nem por onde começar. Começa pela verdade. Ela disse sem dureza, mas sem suavidade também. Pela primeira vez na vida. Javier passou as mãos no rosto, respirando como quem correu uma maratona. Eu errei com você, te tratei como lixo. Fui arrogante, fui ingrato. Você pagou tudo por mim. E eu te humilhei. Te abandonei. Carmen ficou imóvel. Ele prosseguiu soluçando agora. Eu me achava melhor que você. Achava que precisava de alguém de nível. Eu fui um idiota, um covarde. Ela não sorriu, não abraçou, não ofereceu consolo. Ela apenas ouviu, como quem assiste a chuva cair além da janela. Eu preciso de ajuda, ele disse por fim. Preciso de dinheiro, para a cirurgia, para viver. Eu pensei que, talvez, você pudesse... Carmen respirou fundo. Esse era o momento que ela esperava não por vingança, mas por resolução. Javier, eu não vou te ajudar financeiramente. Ele arregalou os olhos desesperado. Carmen, por favor, eu vou morrer. Eu posso ficar cego. Javier? A voz dela cortou o ar com firmeza. Eu te ajudei durante 5 anos. Te dei tudo o que tinha. Minha vida, meu corpo, meu tempo, minha saúde. Eu não te devo mais nada. Ele engoliu o choro. Mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém. Você me deixou sozinha quando eu mais precisei. Silêncio. Eu não vou te deixar morrer, Javier. Ela disse por fim. Ele levantou o rosto, esperançoso. Mas Carmen completou. Eu vou te encaminhar para pessoas que podem te ajudar, profissionais, instituições sérias, mas eu não vou pagar sua cirurgia. E não vou voltar para a sua vida. A esperança dele despencou de novo. Carmen, por favor. Ela estendeu uma pasta. Dentro havia contatos, documentos, organizações médicas, materiais sobre o tratamento, rotas alternativas de acesso à cirurgia. Era tudo o que ela podia oferecer, como ser humano, não como ex-esposa. Javier segurou a pasta com mãos trêmulas, como se aquilo fosse a última coisa que restava. Carmen, eu sinto muito. De verdade eu faria tudo diferente. Ela balançou a cabeça serena. Não faria. Ele chorou. Chorou de verdade, choro feio. Choro de alguém que perdeu tudo, inclusive a si mesmo. Carmen então se levantou. Adeus, Javier. Carmen, por favor, não vá embora. Ela colocou a mão no encosto da cadeira, respirou fundo e disse a frase que libertaria ambos. Eu te perdoo. Javier arregalou os olhos em choque. Mas te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. E com isso, ela se virou. Caminhou até a porta. E não olhou para trás. A mão de Javier tremeu sobre a mesa. Os olhos ardiam. O peito doía, e pela primeira vez ele percebeu. Carmen não era mais a mulher que ele deixou. Era a mulher que ele jamais mereceu. Ela saiu do café e o deixou para trás, não com ódio, mas com liberdade. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente. E Carmen também. Mas agora, não havia mais cordas entre eles. A vida dela iria se expandir. A dele, aprender, cada um ao seu modo.
Os dias após o encontro no café foram um borrão na mente de Javier. Ele não conseguia dormir, comer ou sequer organizar os pensamentos. A imagem de Carmen se afastando com passos firmes, a postura ereta, o rosto sereno. Aquilo o perseguia como um pesadelo e, ao mesmo tempo, como a verdade mais necessária da sua vida. A pasta que ela lhe entregou estava aberta sobre a mesa, com papéis espalhados, formulários, contatos, diretrizes médicas. Ele havia lido cada palavra, cada linha, cada possibilidade de tratamento. Mas o que mais o corroía era a frase final: "Eu te perdoo". Era uma facada, uma bênção amarga, um espelho inevitável. E junto dessa palavra, a outra que ecoava como um aviso: adeus. Os sintomas pioraram. A visão do olho esquerdo agora não era apenas um borrão, era uma mancha escura, como se alguém tivesse apagado parte do mundo. O tremor na mão direita se intensificava, às vezes impedindo-o de assinar documentos ou segurar um copo sem derramar. A mãe, Dona Pilar, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. O pequeno apartamento de aluguel nas margens da cidade era abafado, sem ventilação, com móveis gastos e paredes manchadas de infiltração. Pilar vivia repetindo: "Isso aqui não é vida. Isso aqui não é para mim." E Javier respondia sempre do mesmo jeito: "É o que temos." Mas o que temos era quase nada. O banco ligava todos os dias. As dívidas cresciam como pragas. As cartas de cobrança chegavam como bombas na caixinha de correio. E o corpo dele... O corpo estava traindo tudo o que ele achava ser. Para piorar, começaram os rumores entre os antigos colegas, mensagens no WhatsApp que ele fingia não ver. Ouvi dizer que ele perdeu a coordenação. Aquele nariz empinado não adiantou de nada. Parece que está quase cego. Sempre disse que esse garoto ia cair do salto. Nenhum deles ofereceu ajuda. Nenhum deles perguntou se ele estava bem. Nenhum deles sequer lembrou que, um dia, o chamaram de gênio. Foi aí que Javier, pela primeira vez na vida, entendeu o que era solidão. Solidão verdadeira, nu e cru. Um dia, caminhando até a fila do posto de saúde, onde tentava adiantar exames enquanto buscava alternativas gratuitas, Javier sentiu o corpo falhar. A vista escureceu. O chão oscilou como se fosse liquefeito. O coração bateu do jeito errado. E ele caiu. Literalmente caiu. De joelhos, depois de lado, a mão tentando se apoiar no asfalto quente. Pessoas ao redor gritaram. Alguém correu até ele. Outra pessoa tentou ajudá-lo a levantar. "Moço, tá tudo bem?" Ele tentou responder, mas a língua parecia pesada, o ar não entrava direito, a mão tremia tanto que parecia vibrar. Um homem o reconheceu. "Gente, é o doutor do hospital caro, o da TV, o que sumiu." A vergonha foi pior do que a dor. Ele conseguiu apenas sussurrar: "Hospital, por favor!" e apagou. Acordou numa sala de observação simples, com luz fluorescente e cheiro de álcool. Uma enfermeira ajeitava o soro. "O senhor desmaiou por exaustão. Está muito debilitado, precisa descansar." Ele riu sem graça. "Descansar. Se eu descansar, eu morro." A enfermeira o encarou com seriedade, mas sem curiosidade. Parecia entender dores que não eram físicas. "O corpo fala, doutor." Ele fechou os olhos. Como ele sentia falta de ouvir aquela frase da boca de Carmen, de sentir suas mãos quentes massageando seu pescoço enquanto dizia: "Se cuida, Javier." Mas isso era passado. E agora, até lembrar do passado doía. Dona Pilar apareceu no hospital poucas horas depois, desesperada. "Meu filho! Meu Deus, meu filho! O que aconteceu?" Javier tentou sorrir, mas a expressão saiu quebrada. "O que sempre esteve acontecendo, mãe, só que agora não dá mais para esconder." Ela chorou. Chorou como não chorava desde que perdera o marido. "Se ao menos você tivesse ficado com a Carmen." "Não fala isso!" Ele pediu, exausto. "Não coloca ela no meio, chega." "Mas ela..." "Chega, mãe." Silêncio pesado, doloroso. Foi ali, naquela cama desconfortável, com a cabeça latejando e o soro gotejando lentamente, que Javier tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não pediria mais nada a Carmen, mas lutaria para conseguir o tratamento, nem que fosse do jeito mais humilhante possível. Ele batalhou por vagas em programas públicos e privados, foi atrás de ONGs, projetos sociais, convênios emergenciais. Dormiu em filas, perdeu a paciência, perdeu o orgulho
E perdeu também o pouco que restava da imagem de médico brilhante. Em uma das entrevistas de triagem, a assistente social perguntou: "O senhor tem algum familiar que possa ajudar financeiramente?" Ele pensou em Carmen. O nome veio na mente como um sussurro cruel, mas ele disse: "Não, ninguém. Amigos próximos, colegas?" Ele riu seco. "Não tenho amigos." Ela observou o formulário, a letra tremida, o histórico de dívidas, a precariedade. "O senhor já tentou contato com algum programa privado filantrópico? Algumas fundações fazem avaliações caso a caso." Javier fechou os olhos. A respiração ficou presa. Ela continuou: "Eu posso listar algumas. Uma delas é muito respeitada e costuma apoiar casos como o seu. É uma fundação criada por uma escritora." Ele abriu os olhos rapidamente. "Não." "Mas eu nem terminei a frase." "Não." Ela franziu a testa. "A Fundação Carmen tem ajudado muito." "Eu disse que não!" O grito ecoou pela sala. A assistente social ficou em choque. Javier respirava como um animal encurralado. "Desculpa", murmurou ele. "Eu só não posso." A assistente social suspirou, preenchendo mais uma linha. "Certo, vamos seguir com outras opções." Mas ele sabia. No fundo, no mais fundo, que nenhuma outra opção seria suficiente. A doença avançava rápido, o tempo acabava, o corpo falhava, e o orgulho já não servia para nada. 2 dias depois, às 3 da manhã, Javier estava sentado no chão frio da sala minúscula que dividia com a mãe, as contas espalhadas ao redor dele como um altar de fracassos. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele abriu. Era curta. "Soube que você está lutando. Não desista." Cedi. Carmen. Não havia número salvo. Não havia emoticon. Não havia oferta. Era apenas humano. Ele encostou a testa nos joelhos e chorou. Chorou como alguém que finalmente aceita a própria queda. Foi nessa madrugada que ele tomou a segunda decisão importante. Ele iria pedir ajuda à Fundação Carmen, não como ex-marido, mas como paciente, como ser humano, e aceitaria tudo o que viesse junto, incluso o preço, incluso o contrato, incluso a vida nova, mesmo que fosse uma vida pequena, porque pequena ainda era vida. E ele queria viver. Na manhã seguinte, com o corpo doendo e a alma ainda pior, Javier se levantou cedo, tomou banho devagar, mãos tremendo enquanto segurava o sabonete. Vestiu sua camisa mais simples, aquela que ainda não estava puída, e abriu a porta. Dona Pilar perguntou: "Onde você vai?" Ele respirou fundo. "Buscar ajuda." "Com quem?" Javier a encarou. "Com a única pessoa que, mesmo sem me amar mais, ainda se importa com a humanidade." E saiu. O sol mal havia nascido, mas a decisão estava tomada. Ele iria até o fim. Mesmo que o fim fosse o começo de uma vida que jamais imaginou para si. E pela primeira vez em muito tempo, ele caminhou sem olhar para o chão, porque agora não havia mais orgulho para derrubar. Apenas esperança para tentar recuperar. Naquela manhã, o sol ainda engatinhava pela cidade quando Javier parou diante do prédio envidraçado da Fundação Carmen. Um edifício imponente, moderno, que parecia tudo aquilo que ele nunca foi. Firme, transparente, coerente. Ele engoliu seco. As portas giratórias refletiam seu estado. Roupa simples, postura cansada, o tremor insistente nos dedos, a sombra na visão esquerda que agora parecia ocupar metade do mundo. Mesmo assim, ele entrou. Cada passo reverberava no piso polido, como se anunciasse o fim de um ciclo, ou o começo de outro. Ele não sabia, só sabia que estava ali porque um fio invisível o empurrava. Talvez coragem, talvez desespero, talvez esperança. A recepcionista, a mesma moça educada que o vira meses antes, o recebeu com a mesma postura profissional. "Bom dia, senhor. Tem horário agendado?" "Meu nome é Javier Pérez." Ela arregalou os olhos por um segundo, mas recuperou o semblante rápido. "Ah, sim, senhor." O advogado Morales já foi avisado de que o senhor poderia vir. Poucos minutos depois, o advogado surgiu, tão impecável quanto sempre, e fez o sinal para que Javier o seguisse. Mas desta vez, o olhar de Morales tinha outra coisa por trás. Não era frieza, não era desprezo, era avaliação. Como quem observa alguém que finalmente desceu ao chão. "Vamos", disse ele. O elevador subiu silencioso até o último andar.
Quando as portas se abriram, Javier sentiu o estômago embrulhar. O escritório panorâmico da presidência ficava ali, amplo, elegante, cheio de luz natural e plantas bem cuidadas. Um espaço que transbordava vida, diferente dele. O advogado Morales o conduziu até a antessala. A senhora Garcia está finalizando uma ligação, ela já vem. Javier respirou fundo. As mãos tremiam mais do que ele gostaria. Quando a porta principal se abriu, o ar pareceu mudar. Carmen entrou. E pela primeira vez, Javier viu quem ela realmente tinha se tornado, sem filtros, sem dor, sem sombra dele. Vestia uma camisa leve de linho branco, calça social clara e sapatos baixos, simples, mas poderosa. O cabelo preso num coque moderno, maquiagem quase invisível, postura impecável. Era a imagem exata de alguém que reconstruiu a própria vida com as próprias mãos. Ela parou diante dele. Bom dia, Sr. Pérez. Não havia ironia. Não havia dureza, havia profissionalismo. Distância. E algo que Javier jamais esperou ver. Paz. Ele abaixou a cabeça. Bom dia, Carmen. Sente-se, por favor. Sentaram-se frente a frente. O advogado ficou ao lado, observando em silêncio. Javier tentou encontrar palavras, mas elas pareciam evaporar. Eu não tenho mais para onde correr, disse por fim a voz rouca, cansada. A doença está avançando. Se eu não fizer o transplante, eu posso ficar cego. Ou pior. Carmen escutava sem reagir. Ele continuou. Eu tentei tudo mesmo. Hospitais, ONGs, programas de saúde, conhecidos. Ninguém quer ajudar um médico falido e doente. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos dele, mas ele piscou rápido, tentando contê-las. E eu não estou aqui como ex-marido. Eu sei que esse homem morreu. Morreu no dia em que você saiu daquele restaurante. Carmen cruzou as mãos sobre a mesa. Calma. Sólida, intocável. Eu estou aqui como paciente, como ser humano. Silêncio. E, se ainda restar alguma coisa boa em mim, eu queria pedir desculpas. Não para você voltar para mim, não para consertar nada. Só para limpar a minha alma antes que o resto acabe. Respirou trêmulo. Eu fui o pior homem que você poderia ter encontrado. Carmen inclinou levemente a cabeça, avaliando cada palavra. Então falou. Não, Javier. Ele levantou o rosto confuso. O pior homem que eu poderia ter encontrado foi o homem que eu permiti que você fosse comigo. A responsabilidade é sua. Mas o aprendizado é meu. Ele sentiu a frase como um golpe certeiro. Magoou, mas também liberou. Carmen prosseguiu. Eu li sua solicitação, li tudo os relatórios médicos, suas dívidas, seus comprovantes. Ela deslizou a pasta para o centro da mesa. Javier olhou para aquilo como se estivesse diante de uma corda em alto mar. A fundação analisa casos assim todos os meses. Eu sei, murmurou ele. E sua solicitação foi aprovada. Javier levou as mãos à boca. O ar saiu como um soluço. As lágrimas escorreram. Carmen, mas você precisa entender uma coisa. Ela se inclinou para a frente, a voz firme. Eu não estou fazendo isso por você. Não por quem você foi na minha vida. Mas por quem você pode ser a partir daqui? Ele assentiu, chorando em silêncio. Eu não te resgato como ex-marido. Eu te recebo como profissional capaz de retribuir ao mundo a mesma chance que está recebendo. Carmen abriu então um contrato grosso, perfeitamente organizado. É um acordo de dedicação. Você sabe como funciona. Javier respirou fundo. Eu aceito. Tudo. Não é do seu jeito, Javier. É do jeito do mundo. Eu sei. Ela explicou com a clareza de alguém que já tomou decisões muito maiores. A fundação pagaria a cirurgia completa no exterior. Quitaria todas as dívidas pendentes que o sufocavam. Em troca, ele dedicaria anos de trabalho médico a comunidades carentes. Não haveria luxo, não haveria glamour. Só trabalho. Só serviço, só vida real. Era o oposto da vida que ele sempre buscou. E, no entanto, era o que ele precisava. Quando terminou de assinar a última página, Javier deixou a caneta cair. Obrigado, sussurrou a voz rouca. Você salvou minha vida. Carmen desviou o olhar pela janela. A cidade brilhava lá fora. Não, Javier. Ela se levantou, recolhendo os papéis. Quem vai salvar sua vida agora é você. A viagem à clínica no exterior foi silenciosa. A cirurgia, delicada. A recuperação, longa, dolorosa, às vezes solitária. Sedado, debilitado, Javier chorava.
Mas não pela doença. Chorava pelo que havia sido. E pelo que ainda podia ser. Meses depois, voltou ao Brasil. Foi recebido por um funcionário da fundação com uma mochila simples, roupas discretas e um itinerário detalhado. Seu destino: um posto de saúde numa pequena cidade entre montanhas, interior de Minas. Nada de hospital privado. Nada de aplausos. Nada de jaleco impecável. A estrada era longa, o calor intenso. O ônibus, barulhento. Mas Javier não reclamou. Não podia. Quando chegou, encontrou um prédio modesto pintado de branco, com portas de madeira e um jardim improvisado com pneus coloridos. Crianças corriam descalças. Idosos esperavam por atendimento numa sombra magra de árvore. Quando o viram chegar, alguns sorriram, não porque sabiam quem ele era, mas porque sabiam quem ele poderia ser ali. Um médico, apenas isso. E tudo isso. A diretora do posto o recebeu, exausta, mas calorosa. Seja bem-vindo, doutor. A gente está precisando muito de você. Ele sentiu o peito apertar. Não de dor, mas de responsabilidade. Entrou na pequena sala onde trabalharia. Mesa simples, ventilador antigo. Macas desgastadas. E pendurada na parede, uma frase pintada à mão por alguém da comunidade. Quem cuida com amor, cura mais rápido. Javier fechou os olhos. Sim, era ali que ele precisava estar. As semanas se transformaram em meses. E ali, naquele pedaço esquecido do mapa, Javier encontrou finalmente o que nunca tivera: sentido. Ele tratou febres simples, atendeu partos improvisados, curou machucados, consolou mães, salvou emergências, chorou com famílias, riu com crianças. Nada daquilo faria manchetes, nada daquilo renderia status. Mas fazia algo que ele nunca havia sentido, fazia dele um ser humano melhor. Até o dia em que um helicóptero pousou no campo de terra batida do vilarejo. As pessoas correram para ver. As crianças gritaram. Javier parou de atender uma senhora idosa com pressão alta e saiu. A porta do helicóptero se abriu e Carmen desceu. Simples, discreta, firme, como sempre. O advogado Morales a acompanhava. Ela caminhou até o posto de saúde, observando tudo. Quando entrou e viu Javier cuidando de uma criança, ficou parada na porta. Não por nostalgia. Não por dor, mas pela constatação silenciosa e adulta de que a vida dele, finalmente, estava em movimento. Quando o menino saiu, Javier se virou e encontrou Carmen ali. Ele inclinou a cabeça, respeitoso. Bom dia, senhora Garcia. Bom dia, Dr. Pérez. O silêncio que se instalou entre os dois não era pesado, era maduro. Os relatórios de atendimento têm sido ótimos, disse ela. Estamos impressionados. Ele sorriu de leve. Um sorriso pequeno, sincero, quebrado pelas cicatrizes, mas verdadeiro. Estou fazendo o meu melhor. Continue, respondeu ela, com a serenidade de quem não carrega mais nada do passado. Você está no caminho certo. Ela fez menção de ir embora, mas antes de virar, completou. Javier, espero que você esteja encontrando paz. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, estou. Carmen assentiu satisfeita. Ótimo, a humanidade agradece. E saiu. O helicóptero levantou o voo minutos depois, e Javier ficou observando até desaparecer no céu. Não havia saudade, nem dor, nem amor romântico. Havia gratidão. E a certeza de que tudo, absolutamente tudo, tinha chegado ao lugar onde deveria chegar. Carmen voltou para sua vida plena. Javier para sua missão humana. E o passado, finalmente, deixou de ser ferida e virou aprendizado. E se algo ficou como encerramento dessa história, é a lição que ele aprendeu da maneira mais dura e Carmen da maneira mais sábia. O orgulho destrói, a humildade reconstrói. O amor próprio liberta e a vida sempre devolve o que somos, jamais aquilo que fingimos ser. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E, por favor, curta este vídeo e comente o número 1 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.